A arapuca continua com a boca bem aberta, com as sementes esperando a hora do pulo do gato. É onde os pássaros ficarão presos por falta de conhecimento, por falta de muitas vezes não buscar, por exemplo, atualizações, informações na página do CNIS antes de dar entrada no seu requerimento em busca de um benefício previdenciário ou atualização cadastrais no CAD único antes de dar entrada em um requerimento assistencial, pessoa idosa ou pessoa com deficiência, em busca de um benefício de prestação continuada. O que eu vou trazer aqui, a gente já sabe, já está careca de saber. Eu não fiquei careca ainda não, mas garanto que os meus cabelos estão aumentando a cada dia mais. Isso é fato. Bom, bônus de produtividade para servidores do INSS reduziu a quantidade da análise dos processos, diz o CGU. E o que eu encontrei em dados da CGU referente ao ano de 2021 sobre erros em análises de processos, indeferimentos injustos, eu percebi que o INSS não é para amadores. O INSS é mais complexo do que eu esperava. Hoje eu tenho um pequeno entendimento da real situação dessa autarquia. E eu digo vocês, conserto, eu acho que no caso do INSS pode ter muitos remendos, ano após ano, governo após governo. Agora, conserto definitivo nessa engrenagem desse trem chamado INSS, tá difícil, quase impossível. Mas a luta é complexa. Vamos entender um pouquinho disso aqui. A auditoria indicou ainda em que alguns casos, bônus chegaram a 50 mil por mês para servidores e furaram o teto constitucional. Então, nas outras as análises referente a outro programa de bônus de R$ 57,50, servidores chegaram a ganhar mais de 50 mil reais mês para analisar esses processos. E o indeferimento cresceu de forma absurda. E isso vai se repetir agora. Bom, o órgão analisou o pagamento de bônus por desempenho entre 2019 a 2022 em um programa criado pelo governo, no caso o governo do ex-presidente. Uma auditoria da Controladoria Geral da União, a CGU, identificou bônus de produtividade pago a servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, de 2019 a 2022, e não causou eficácia esperada e ainda reduziu a qualidade das análises dos processos. Agora ganhando R$ 57,50, já aconteceu isso, imagine agora R$ 68,00 por cada processo analisado, por cada meta de produtividade cumpridas. A CGU apontou ainda que alguns servidores ganharam em um mês só de bônus o valor superior ao teto, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, que hoje chega em torno de R$ 39.200. O bônus de desempenho foi instituído em 2019 pelo governo federal para aumentar a capacidade de análise do INSS diante do aumento da fila e requerimentos de benefício. O objetivo era pagar ao servidor uma remuneração extra por
processo analisado fora da jornada de trabalho diário, né, na forma ordinária, que é processos analisados na fase inicial, certo? Abro aspas. Verificou-se a análise de grande número de tarefas com baixa contribuição para uma eficácia em relação ao alcance dos objetivos do MBO, sigla que se refere a bônus, pagamento de bônus acarretando remunerações em valor superior ao teto constitucional e redução da qualidade das análises dos processos, fecho aspas, afirmou a CGU em seu relatório. A queda na qualidade dos processos, segundo o CGU, que ocorreu por quê? Primeiro, alguns servidores priorizaram processos mais fáceis de ser concluído. Segundo, como o bônus era pago no horário extraordinário do expediente, alguns servidores ficaram menos produtivos no expediente normal e foram produzir no expediente extraordinário. 3. A pressa para analisar os processos e ganhar bônus levou ao número de revisão dos casos, certo? Os bônus tinham um valor de R$ 57,50 por análise concluída e, entre sua criação, de março de 2023, o programa custou aos cofres públicos cerca de 292,6 milhões de reais, né? Os bônus esteve em vigor até dezembro de 2022. Já em julho de 2023, o governo do PT, o Lula, que está fazendo a mesma cartilha, né, criou, através da medida provisória 1181, o enfrentamento do INSS com Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social. Só que dessa vez, esse bônus subiu para R$ 68,00 por tarefa, seja ela qual for, analisada e cumprida dentro das metas. O objetivo é similar ao da iniciativa instituída pelo governo anterior, pagar bônus aos funcionários para tentar reduzir a fila do INSS. O relatório da CGU recomendou que, em caso de renovação dessa iniciativa, que já está sendo feita e praticada, o INSS adotasse critério para análise do processo e tarefa, além da implementação de procedimentos de avaliação da qualidade, abro aspas, com vista à redução do custo com o trabalho e à concessão e pagamento irregular de benefícios, né, fecho aspas, argumentou aí a CGU. INSS, né, no caso, o site, a equipe do site, questionou o INSS se a conclusão da CGU foram consideradas durante a formulação do novo programa. O Instituto respondeu que está analisando o documento e a resposta que será encaminhada à CGU, segundo o trâmite do processo eletrônico. Então, a CGU já está questionando os mesmos erros que houve no programa passado, vai se repetir nesse, que tem um valor maior, que em vez de ser R$ 57,50, vai ser R$ 68,00 por metas cumpridas? O INSS está refletindo, e depois vai enviar uma informação quanto ao seu entendimento à CGU, né? Na avaliação do órgão, a criação de um bônus de desempenho pode comprometer a qualidade das análises. Abro aspas. A criação de bônus relacionada à produtividade pode gerar impacto na qualidade das análises realizadas no âmbito do programa especial, com aumento de risco de pareceres com inconsistência, indeferimentos indevidos e, por isso, deficiência no acompanhamento da execução, fecho aspas, diz o relatório. No caso do programa em vigor entre 2019 e 2022, a CGU identificou, primeiro,
descumprimento da capacidade operacional ordinária por servidores que representam as maiorias das bonificações. O bônus era pago para o processo que passassem por análise extraordinária, como está acontecendo agora do mesmo jeito. Ou seja, além do horário de trabalho, mais trabalho para o servidor analisar de forma remota e fora do seu horário de expediente. A CGU analisou dados de 4 meses diferentes para os servidores que receberam os maiores valores de bônus, identificou que, para todos, em pelo menos um mês, eles não haviam cumprido a meta ordinária. Mesmo trabalhando, ganhando esse absurdo, as metas não eram cumpridas. Um deles, a meta, não havia sido batida em 3 dos 4 meses em que houve pagamento de bônus, ou seja, os servidores receberam bônus de análise extraordinária sem nem terem atingido meta de trabalho regular. Ei, Jesus! O aumento no pagamento de bônus relacionado às análises de processos com inconsistência de dados cadastrais. O objetivo inicial do programa era analisar processos com indícios de irregularidades. Em um segundo momento, foram incluídos também processos iniciais de requerimento de benefícios e revisões, que o que está previsto também referente a esse enfrentamento. Revisões, concessões, manutenção de benefício, tudo isso está incluído nesse programa. A auditoria da CGU observaram que, gradativamente, os servidores passaram a ficar em processos mais complicados durante as análises ordinárias, dentro da jornada comum de trabalho, deixando para a análise extraordinária, que recebia bônus, processos mais simples, como revisões que exigiam apenas atualização de cadastro. Abro aspas. As análises de processos que costumam ser mais simples e mais céleres foram priorizados no âmbito do programa especial, ensejando o pagamento de bônus por atividade que poderia ser mais eficiente, alocadas na capacidade operacional ordinária dos servidores, fecho aspas, aponta o relatório. Aumento percentual de indeferimento. Aumento percentual de indeferimentos e decisões com necessidade de revisão do processo. A CGU também analisou a quantidade das decisões tomadas nos processos analisados dentro do programa. E os auditores identificaram, por exemplo, que a taxa de indeferimento negativas em requerimento iniciais de direitos analisados na fila do programa de desempenho foi de 77% contra 58% nas filas ordinárias. A CGU, segundo a CGU, o aumento de indeferimentos dentro do programa indica que, abro aspas, o pagamento de bônus pode estar induzindo a um aumento indevido nos indeferimentos, o que prejudica o segurado e gera trabalho no âmbito do INSS, e o aumento de demandas nas instâncias recursais e judiciais. Quando indeferido, um pedido passa pela suspensão técnica ou supervisão técnica, que pode avaliar ou não essa decisão. Neste caso, a auditoria também verificou que mais da metade, 59% das decisões de indeferimento tomadas no âmbito do programa não foram confirmadas pela instância superior. No caso, indeferimento onde de fato a pessoa tem direito. Então, indeferimento por análise rápida, sem prestar atenção. No caso das análises feitas fora do programa, essa taxa é menor, 46%. Então, quando não se tem um programa que adere valores, as pessoas, quando ler um processo, de fato entende quando é necessário gerar uma exigência,
quando é necessário indeferir de fato por falta de direito ou algum erro que passa a ser menor, né? A auditoria também analisou processos que estavam sobre análise do Conselho de Recursos da Previdência Social e verificou que servidores com maior número de decisões em processo de revisão eram aqueles com maiores medidas de pagamento dentro do programa de desempenho. Então, quanto mais ganho, mais processo ele quer para ter mais lucro no final do mês. A Constituição prevê que os servidores da administração pública estão sujeitos a limite de remuneração por mês equivalente ao salário mensal dos ministros da Previdência, dos ministros do Supremo Tribunal, o STF. O argumento do programa de bônus ou o regulamento do programa de bônus previa que, abro aspas, a soma do valor pago com bônus, que é o programa de desempenho, e a remuneração total do servidor não poderá ultrapassar o limite máximo das remunerações de um servidor executivo, os ministros, por exemplo. De acordo com a CGU, ao longo da vigência do programa, o subsídio dos ministros do STF correspondeu a R$ 39.293,32, que é um salário referente aos ministros, ou seja, um servidor do INSS poderia receber no máximo esse valor, considerando a soma de bônus mais o seu salário. A auditoria do CGU concluiu, porém, que não houve a implementação de controle para garantir pagamento dentro do limite constitucional, o que permitiu repasse acima do teto. Por exemplo, 13 servidores receberam uma média mensal superior a R$ 50 mil apenas em bônus, sem a consideração do seu próprio salário. Outros 39 servidores receberam uma média de 40 mil a 50 mil. A CGU não informou no relatório o valor máximo recebido. Segundo o órgão, também não houve abatimento dos valores recentes ao teto remunerado. Abro aspas. Consulta no sítio eletrônico do portal Transparência revelaram a inobservância do limite máximo de remuneração de um servidor no Poder Executivo em diversas ocasiões. A título de exemplo, determinado um servidor que recebeu R$ 51.413,45 na competência de novembro de 2022, quanto outro servidor recebeu R$ 48.834,83 na competência do mês de outubro de 2022, aponta o relatório da CGU. Por conta da falta de verificação do limite máximo de remuneração, a CGU argumenta que os pagamentos mensais de bonificação superiores a 35 mil possuem significativo potencial de ultrapassar o teto. O bônus de desempenho institucional por análise de benefício com indícios de irregularidade de monitoramento operacional de benefício MOB foi criado pela primeira vez pela medida provisória do governo em janeiro de 2019, que começou a operar em julho daquele ano. O bônus tinha como objetivo analisar processos que apresentassem indício de irregularidade ou potencial de risco de realização de gastos indevidos na concessão de um benefício ou num recurso ou numa revisão de um benefício administrado pelo INSS. Em 2022, o programa foi renomeado para a tarefa extraordinária da redução de fila de combate à fraude e em 2023 foi renomeado por Programa de Enfrentamento à Fila do INSS com Ações Extraordinárias, né? O programa também tinha como objetivo analisar processo de requerimento inicial e revisão de benefício com prazo de análise já expirado, do mesmo jeito que está acontecendo agora. Simplesmente copia e cola. Tá aí. A realidade do INSS que está se repetindo. E provavelmente, em 2024, a auditoria vai trazer novas informações apenas repetindo os mesmos erros.
sem comentário no final desse vídeo.